Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 46 até o versículo 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46. O cego Bartimeu é curado. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Grandioso Deus e grandioso Pai, eu te agradeço, Senhor, essa noite, por cada um dos irmãos e irmãs, de todos que estão ouvindo a tua palavra essa noite. Obrigado, meu Deus, pelos louvores, obrigado por tudo, Senhor, porque eu tenho certeza que do início até o final deste culto, o Senhor está abençoando. Senhor, nesses minutos que nós vamos ouvir a tua palavra, fale conosco poderosamente, abra o nosso entendimento, através das revelações do Espírito Santo na tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade, por esta honra de pregar a tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O cego Bartimeu, ele é curado. Essa é uma passagem bíblica, todo mundo conhece a história, todo mundo já ouviu a mensagem dele. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Todo mundo já ouviu palavra, pregação dessa passagem bíblica. Todos nós, pastores, obreiros, membros, e todo mundo aqui já ouviu muitas ministrações nesta mensagem. Mas a Bíblia, ela é um livro que se renova. Se você ler todo dia a mesma passagem bíblica, Deus sempre vai acrescentar algo novo em sua vida. Você pode ler o Salmo 23 todo dia, você pode ler o Salmo 91 todos os dias, e eu tenho certeza que cada dia o Espírito Santo vai acrescentar algo a mais na sua vida. Se você lê a Bíblia de forma espiritual, com toda a dedicação, com todo carinho, com todo respeito a este livro, Deus sempre vai abrir o seu entendimento para falar algo novo para a sua vida. Meditando aqui sobre o cego Bartimeu, eu separei aqui 7 pontos para falar para os irmãos sobre esse cego. Primeiro ponto, a Bíblia diz assim no versículo 46: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. O primeiro ponto, o primeiro tópico que eu quero falar aqui desta palavra é que o cego, ele estava no seu estado natural. Ele não enxergava, ele era necessitado, ele era pobre. O texto diz que ele estava mendigando. Então, além de não ter a sua visão, ele não tinha recursos financeiros, ele mendigava, ele necessitava de esmolas para sobreviver, ele estava passando uma situação muito difícil na sua vida. Eu não sei qual é a situação financeira que você está hoje, qual é a situação da sua saúde nos dias de hoje, qual é a sua situação na sua vida conjugal, na sua vida sentimental. Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você está como
este homem, porque aqui ele estava mendigando, ele estava passando necessidade, ele estava sem enxergar, ele não tinha como adquirir recursos para comer, e ele não conseguia enxergar. E um dos melhores dons que Deus dá para o homem é a visão. Que coisa maravilhosa! Eu estava na semana passada indo para o centro, nos nossos ônibus aqui da cidade, como a gente fala lá em São Paulo, no busão, e eu estava dentro do ônibus assim. Sabe quando você tem aqueles flash de reflexão com Deus sozinho? E eu estava assim sentado no último banco, o ônibus estava vazio, era meio que final de tarde, acho que era umas 4 para 5 horas, e eu estava sentado e estava um sol muito bonito, aquele sol de final de tarde. E você sabe que o sol de final de tarde não é como o sol do meio-dia. O sol de 8, 9, 10, meio-dia, 1, 3 da tarde, é aquele sol que, se você ficar um pouco do lado de fora de casa, eu que sou branquelo, quando eu pego muito sol, eu fico muito vermelho, então eu não posso nem pegar muito sol. Qualquer um que pega sol fica já irritado daquela luz muito forte. Mas já percebeu que gostoso é aquela brisa do final de tarde? Quando você sai no sol de 5 para 6 horas da tarde, aquele sol que você sente aquele frescor no seu corpo. E eu sentado no ônibus, eu estava olhando assim, e olha a minha reflexão com Deus. Eu sozinho no meu pensamento falando, Deus, que maravilha esse sol maravilhoso. E eu fico imaginando um dia, quando todos nós salvos estivermos diante do Senhor, quando a Bíblia diz que não vai existir mais sol, mas somente o Senhor vai nos iluminar. Se esse sol que está entrando pela janela do ônibus já está refrescando aqui o ambiente, imagina na eternidade, quando for o próprio Senhor que vai nos refrescar com a sua glória, porque a Bíblia diz que lá na cidade santa, aonde nós vamos estar um dia, a Bíblia diz que vai ser o próprio Senhor que vai substituir o sol. Não vai mais existir sol, é a glória do Senhor que vai nos iluminar. Então, se tudo que Deus nos dá nesta terra já beneficia a nossa vida, imagine estar diante do Senhor sendo beneficiado por Ele. E eu fiquei assim imaginando como deve ser na eternidade aquele sol que vem do Senhor. E eu olhava aqueles fachos de luz entrando pelo ônibus, mas este homem, ele não podia ver a luz do dia, ele não podia enxergar a lua de noite. Nós tivemos alguns dias atrás alguns eclipses que vocês veem, e quem me acompanha nas redes sociais, às vezes eu gosto de fazer alguns vídeos de lua, vídeo de sol, vídeo de estrela, de planeta, essas coisas, e às vezes eu gosto de fazer umas fotos do sol e postar na internet, que eu acho muito bonito, o sol, a lua, eclipse. E vocês viram que esse dia a lua estava muito grande, né? Que eles falam que foi a lua azul. Mas este homem não conseguia ver o sol, ele não conseguia ver a lua, ele não conseguia ver os seus parentes, a sua família, ele não conseguia ver nada, porque ele era cego. Ele não podia comer o que ele queria. Já imaginou quando você está almoçando, você já agradeceu a Deus por todo dia você poder comer, você poder almoçar, você poder degustar aquilo que você pode, aquilo que o seu dinheiro dá condição de você poder comer, enquanto infelizmente há tantas pessoas necessitadas nessa vida. Este homem aqui do texto, ele era um homem necessitado, porque ele vivia mendigando. E você já viu algum mendigo poder comer coisa boa, poder desfrutar, ir lá no mercado, ir lá pegar lá, encher um carrinho de compra? Ele não pode. Então este homem não podia enxergar, ele não podia comer bem, ele não podia fazer muita coisa, porque ele estava sentado junto do caminho, mendigando, diz o versículo 46. Em segundo lugar, no versículo 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se por um lado, no versículo 46, mostra a sua necessidade, no versículo 47, mostra a sua certeza. Qual era a sua certeza? Jesus pode me ajudar. Ele vai me ajudar, Ele vai me socorrer. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele tinha ouvido que era Jesus, ele não conseguia ver, mas ele conseguia ouvir. Ele ouviu que Jesus estava ali, então ele sabia quem era Jesus. Talvez no seu coração, vamos fazer aqui uma reflexão, talvez quantas vezes ele deve ter pensado: eu estou ouvindo falar desse Jesus que está curando, que está libertando, que está expulsando o demônio.
Se um dia eu pudesse cruzar com Ele, a minha vida iria mudar. Se um dia eu pudesse me encontrar com Ele, tudo ia mudar para mim. E aquele dia chegou, assim como foi na nossa vida. Um dia Jesus chegou na minha vida e na sua vida. Um dia Ele cruzou o nosso caminho, nós cruzamos o caminho dele e nós nos unimos em união, em paz. E desde o dia em que Jesus entrou em nossa vida, a nossa vida nunca mais foi a mesma. A vida deste homem não foi a mesma, porque ele ouviu Jesus que estava ali e ele começou a clamar, ele começou a pedir a ajuda de Deus. Meu irmão e minha irmã, o segredo é pedir a ajuda de Deus, o segredo é falar com Deus. Nós não somos daquelas pessoas que não acreditam em Deus. Eu não estou pregando esta noite para pessoas que não acreditam, eu estou pregando para pessoas que acreditam. Eu acredito na palavra de Deus, você acredita na palavra de Deus. Nós acreditamos no poder da oração, nós acreditamos no poder que há em unir-se a Deus, em buscar a Deus, em jejuar, em orar, em fazer uma consagração, em se dedicar, porque toda vez que o homem, a mulher, o jovem, a criança, qualquer um vai até Jesus, Jesus vai até aquela pessoa. Jesus foi até ele, Jesus o ouviu, ele começou a clamar e Jesus o ouviu. Terceiro lugar, o texto fala no versículo 47: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em primeiro lugar, ele sabia que Jesus poderia ajudá-lo. Em segundo lugar, em terceiro lugar, ele teve a atitude de orar a Deus. Primeiro, ele teve a certeza que era Jesus que estava ali. Eu tenho certeza que quando eu saí da minha casa para vir para a igreja, eu sabia que Jesus iria estar aqui me esperando. Aleluia. Você sabia que Jesus iria estar te esperando, e a certeza dele levou a ele a ter a atitude de orar, como diz no final do versículo 47. Em quarto lugar, no versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em quarto lugar, ele começou a gritar até ser atendido, ele começou a orar até que Deus lhe ouvisse. Meu irmão, não saia da oração. Minha irmã, não saia da oração enquanto Deus não lhe ouvir. Nem que dure o ano inteiro orando, nem que dure meses, nem que dure dias, nem que dure semanas, nem que dure campanha, mas ora, ora, não se entregue ao desânimo. Ora, ora, busca mais, consagre-se mais, dedique-se mais, obedeça mais a palavra de Deus, que o seu milagre vai chegar em nome de Jesus Cristo. A bênção vai chegar em nome de Jesus. Ele sabia que se ele clamasse, se ele perseverasse, Jesus iria lhe ouvir. Quantas pessoas existiam seguindo Jesus? Muita gente seguia Jesus. A Bíblia fala em vários textos que uma multidão seguia Jesus. E eu estou esta noite usando o microfone, embora a minha voz ela é muito forte, e eu às vezes não uso muito o microfone, mas o microfone ajuda a voz a ficar mais longe ainda. Naquela época Jesus não tinha microfone, e ele pregava para uma multidão. Vamos imaginar aqui que talvez fosse 5, 10 mil pessoas, porque não é como nos dias de hoje. Naquela época os homens, as mulheres tinham bastante filhos, eles tinham mais famílias do que os dias de hoje. É claro que hoje a população mundial é muito maior, mas naquela época, naquele tempo, era comum toda a família ter um casal, 3 filhos, 4 filhos. Isso era uma coisa comum. Se você estudar um pouco de história bíblica, você verá isso. Um exemplo disso é naquela passagem da multiplicação dos pães, que existiam muitos homens, muitas mulheres, mas muitas crianças também, uma multidão de gente para ser sustentado. E no meio de toda aquela multidão, você acha que ele era o único que estava orando? Você acha que ele era o único que queria ser ajudado? Você acha que ele era o único que estava ali pedindo a ajuda de Jesus? Não, ele não era o único. Mas ele sabia que Jesus estava ali e Jesus poderia lhe ouvir. No meio de uma multidão, no meio de muita gente, Jesus, ele olha para você e sabe exatamente quem você é. A Bíblia diz isso para nós, a Bíblia demonstra isso para nós.
A Bíblia diz que ele conhece quantos fios de cabelo há em uma cabeça. E agora imagine quantas cabeças há no Brasil. Segundo a estatística do IBGE, no último censo, aproximadamente 210 milhões de pessoas, se eu não me engano, existe no Brasil. Então são o quê? 210 milhões de cabeças. Agora tente calcular o número imaginável de quantos fios de cabelo há em cada cabeça. Até quem é careca como eu tem fio de cabelo na cabeça. Agora imagine calcular 210 milhões de fios de cabelo de uma população inteira no Brasil e no mundo inteiro. Isso é claro, não é para dizer para você que o fio de cabelo, essa coisa toda. O que ele quer dizer naquela passagem que ele sabe cada fio de cabelo é que ele conhece todo mundo. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a mim, ele conhece a você, ele conhece a todos nós. Então você pode estar no meio de uma multidão, ou como você pode estar sozinho na sua casa, no seu quarto. Quantas vezes você está ali orando, com a sua porta fechada, a sua janela fechada, e só Deus está lhe vendo. Mas Deus está lhe vendo e também está lhe ouvindo. A Bíblia fala que aquele homem clamou, e ele clamava cada vez mais, insistia cada vez mais. No versículo 49, em quinto lugar diz: e Jesus parando disse-lhe que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Em quinto lugar, o Senhor o chamou. Ele ora e Jesus o chama. Sabe o que nós aprendemos aqui? Ele só pode abençoar aquele que busca a Ele. Ele só pode fazer algo por aquele que vai até Ele. O mundo todo fala de Deus, o mundo todo pensa em Deus. Mas se o mundo todo buscasse a Deus, o mundo seria diferente. Analise as famílias, analise os países. Eu estava vendo essa semana um país aí no mundo, que eu esqueci o nome agora, para falar para os irmãos, que nesse país 80% das pessoas são evangélicas. Então imagina como deveria ser viver num país desse, com 80% da população evangélica. Imagina você viver, irmãos, eu aprendi isso desde novinho na igreja. Todo lugar que tem uma igreja evangélica, aquela igreja abençoa o bairro, a rua e todo mundo que mora ali. Eu aprendi isso na igreja desde pequenininho. Cada vez que você vê uma igreja em um lugar próximo da sua casa, próximo do seu trabalho, dê um glória a Deus, porque ali está um lugar para pregar a palavra. Nós estamos aqui com as portas abertas, entra quem quer ouvir a palavra. Aqui todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem recebido. Por quê? Porque nós queremos pregar a mensagem que transforma. Qual é a mensagem que transforma? Jesus. Esta é a mensagem que transforma. Todo lugar que a pessoa vai buscar Jesus tem a vida transformada. Ele me transformou, Ele te transformou, Ele me mudou, Ele te mudou. Nós somos falhos, somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, mas ainda assim Ele nos ama, porque sabe que dentro de nós temos aquela fé que chama a atenção de Deus. Este homem, ele tinha uma fé que chamou a atenção de Jesus. No meio de todos, ele olhou para ele. Esta noite Deus vai olhar para você, Jesus vai olhar para você, Ele vai olhar para o seu problema, Ele vai olhar para a sua necessidade e Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai abrir os seus olhos espiritualmente para que você veja o milagre dEle na sua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Em sexto lugar, versículo 52, se você está com a Bíblia aberta, me acompanhe. No versículo 52, me desculpe, diz assim: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. No versículo 52, ele recebeu a sua cura porque o Senhor lhe abriu os seus olhos. A nossa oração é que Jesus cure esta doença, que Jesus abra a porta na sua vida. A nossa oração é que Deus visite quem está afastado. A nossa oração é que Deus faça um milagre em sua vida. O nosso clamor é que Ele venha socorrer naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem orado. A sua oração é essa? Então continua confiando no Senhor, continua buscando o Senhor,
continua acreditando no Senhor, porque o Senhor vai lhe estender a mão e vai te abençoar. Assim como este homem foi curado, Ele vai curar. Assim como este homem foi abençoado, Ele vai te abençoar. Assim como este homem foi alcançado, em nome de Jesus, Ele vai te alcançar para a glória e honra do nosso Deus. Aleluia. Ainda no versículo 52, no final do versículo 52 diz: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu estava vendo um vídeo hoje no YouTube que me deixou muito triste. Um vídeo de uma pessoa que era da igreja e essa pessoa se afastou completamente do caminho do Senhor. É muito triste, irmão, nós imaginarmos que tem pessoas que conhecem a graça de Deus, conhecem o caminho do Senhor e se desvia do caminho desse Senhor. O texto fala que após este homem ser curado, ele resolveu seguir o caminho de Jesus. E esse caminho, irmãos, é para ser seguido até o fim da nossa vida, até o fim dos nossos dias. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 24, eu quero fazer questão de ler esse texto para os irmãos, no capítulo 24 de Mateus, e no versículo de número 13, Mateus 24, 13, da palavra do Senhor. Mateus capítulo 24 e versículo de número 13. Esse versículo é para todos nós, para nós guardarmos até o fim da nossa vida. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos que perseverar, meus irmãos, até o fim. Nós não podemos parar, irmãos, temos que ir até o fim. Temos que continuar insistindo, persistindo, buscando. Nós não podemos parar pelo caminho. Nós temos que insistir com o Senhor. Abra sua Bíblia também em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Abra sua Bíblia esta noite e guarde esta palavra no seu coração, de 1 Coríntios, capítulo de número 15. O versículo que eu li no livro de Mateus fala que nós temos que perseverar. E escute o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 15. Vou esperar os irmãos encontrarem em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Esse versículo é tão bonito que você pode até colocar ele no status do seu WhatsApp, de tão bonito que ele é. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 15:58 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão a sua fé, não é vão a sua ida aos cultos, não é vão a seu pedido de oração, não é vão a sua oração na sua casa, a sua oração de madrugada, a sua oração no seu trabalho, não é vão a sua fé. O texto diz: sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Agora veja o que diz o versículo anterior, o versículo 57, ainda de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos dá esta noite a vitória para a glória do nosso Deus. Aleluia! Ele nos dá a vitória. Se nós somos firmes e constantes, o Senhor nos dará a vitória. Aquele homem foi abençoado por quê? Porque ele insistiu, ele persistiu e Deus deu a vitória a ele. Aleluia! Ele deu a vitória, ele entregou a vitória. Essa noite Deus quer nos entregar, irmãos, todas as vitórias, todas as bênçãos, todos os milagres. Mas nós temos que insistir, temos que perseverar. Aleluia! Para finalizar, irmãos, para passar para o pastor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Quase no final da Bíblia, para ficar fácil, abre em Apocalipse e aí você vai voltando. Hebreus está perto de 2 Pedro, glória a Deus.
capítulo de número 6. Aleluia. 2 Pedro capítulo 6. Glória a Deus. Hebreus. Eu falei Hebreus, 2 Pedro. Hebreus capítulo 6. É que está perto de 2 Pedro. Está na verdade do lado de Tiago, né? Se eu falo 2 Pedro vai ficar mais fácil. Está já no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 6. É o último versículo que eu leio para passar para o pastor essa noite. Hebreus capítulo 6. Quem já achou, diga amém. Amém. Vamos ler o versículo 10. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Deus vai se esquecer da sua oração, da sua fé? Não. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, para que com o seu nome mostraste. O nome de quem? O nome de Jesus, ao Senhor Jesus. Enquanto serviste aos santos e ainda servis. O texto está dizendo o seguinte: enquanto você amar a Deus, enquanto você amar o próximo, lembra, o próximo é quem? Qualquer pessoa que está perto de você, seja da igreja ou seja fora da igreja. Ame a todos, não ame só quem é da igreja. Se você só ama quem é da igreja, você é um falso crente. Você deve amar quem é da igreja e quem não pertence à igreja. Quem é do mundo, ame também. Então quando você ama os que são da igreja, os que são do mundo, quando você ama todas as pessoas e ama a Deus em primeiro lugar, o texto diz: Deus não é injusto para se esquecer de nós. Se nós demonstramos amor ao próximo, amor a Deus, amor à sua obra, amor à sua palavra, dedicação com as coisas do Senhor, dedicação na fé, na perseverança, Ele não vai se esquecer e vai nos abençoar. Então seja firme, seja constante, seja abundante, porque Deus não se esquece de nós. E assim como aquele homem foi abençoado, Deus tem uma bênção para a tua vida, em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor da glória. Glória a Deus.